Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou fazer um vídeo de gravação diferente para vocês. Hoje, não sei se vocês sabem, mas eu tô gravando aqui com um outro microfone. É o microfone aqui da Maomo, o PD400X. Só que hoje eu vou estrear ou reestrear, não sei se a palavra certa é essa, mas é reestrear um quadro novo aqui no canal. Quer dizer, novo nem tanto, né? Mas vamos considerar como novo. Então assim, gente, qual que é o quadro? Eu sei que muitos de vocês aqui sabem que o canal Baggio Games tem muito quadro. E um dos quadros que eu vou reestrear aqui, fazendo apenas o primeiro vídeo, é o quadro Contos de Baggio. Então, se você já gostou da reestreia desse novo quadro aqui, então já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Gente, hoje, nesse vídeo, eu vou simplesmente gravar com esse microfone aqui, que é um dos microfones que eu considero como o microfone mais maravilhoso aqui, que é o microfone da Maomo PD400X, que é esse aqui que eu estou falando agora e vou mostrar para vocês. E ele é um microfone mega pesado, né? Em alguns momentos eu vou ter que segurar ele e em alguns momentos eu vou ter que colocar ele apoiado na mesa porque ele é muito pesado. Lembrando que ele pesa nada mais, nada menos que 1,5 kg. Mas também com a base ele fica em torno de 2 kg. Ou seja, haja braço para poder aguentar esse microfone aqui. E bom, como vocês sabem, na minha vida tem muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu falei vida duas vezes, mas enfim. Como vocês sabem, eu tenho um quadro chamado Contos de Baggio. E nesse quadro, eu conto coisas da minha vida, coisas que aconteceram, coisas comigo. E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, eu já tô até lembrando aqui já, que é o dia que eu fui expulso da casa de um amigo meu, jogando videogame. Pra quem não sabe, eu tinha, na verdade, assim, sabe aquela resenha que a gente troca com os amigos de ô mano, vamos marcar uma coisa lá em casa e aí a gente aproveita e faz um campeonatinho de FIFA ou um campeonatinho de PES e por aí vai, e a gente marca pra jogar com os amigos ali perto da casa de um dos amigos. E esses meus amigos, em uma das vezes a gente ia na casa dele, e quando a gente ia na casa dele a gente jogava bola, e depois daquela jogatina, né, esse meu amigo falava assim, ô, galerinha, vamos lá em casa jogar videogame, não sei o que e tal. Mano, beleza, certo? A gente marcava aquele jogatina com os amigos no videogame. Só que, aí é que tá o pulo do gato, qual que seria o correto? Cada um escolhe um time, né, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, Internacional, que são times que naquela época eram times mais famosos e mais badalados do nosso famoso PES, que era o que a gente jogava. Só que, mano, na época os PES antigos tinha os times brasileiros e a gente tinha um carinho enorme, né, pelos times brasileiros. Mas tem um pequeno porém. Eu tinha um amigo meu chamado Vinícius. Aliás, Vini, um beijo pra você, viu, meu querido? Tamo junto. E é nóis. E, cara, o Vini, ele tinha uma mania peculiar. E qual que é essa mania peculiar? A gente sabe que na época tinha Ronaldinho Gaúcho, que tava lá no auge, né? A gente tinha Cristiano Ronaldo, que também estava no auge. Estava começando a ser o seu auge no Manchester United, né? A gente tinha o Messi também, que estava começando a surgir o seu auge também no Barcelona. A gente tinha o Ronaldo também, que estava no seu auge no Real Madrid. Enfim, inúmeros jogadores muito bons nos seus times europeus. E aí, mano, o Vini, ele é muito fã e ele é muito torcedor fanático, né, pelo o grande São Paulo. Pois é, além dele ser muito fã do São Paulo, ele fazia? Ele pegava os jogadores famosos daqueles times e tirava os jogadores famosos daquele time para colocar no time dele. Vamos supor, editor, tenta dar uma ilustrada aí. Vamos supor que você tenha o Ronaldinho Gaúcho no auge do Barcelona, certo? E comparando pelo overall do Barcelona em relação ao São Paulo, é claro que o Barcelona é 10 vezes melhor que o São Paulo. Mas para deixar o São Paulo ainda melhor, o que ele fazia? Ele simplesmente tirava o jogador do Barcelona e colocava no São Paulo. Ou seja,
ele tirava o Ronaldinho Gaúcho, deixava o Ronaldinho Gaúcho lá no auge e colocava no São Paulo. Ah, e ainda tem um pequeno porém. A gente sabe que os jogadores do São Paulo lá naquela época, em comparação com os europeus, desculpa aos torcedores são paulinos, tá, gente? Os jogadores do São Paulo, em comparação com os jogadores europeus, não eram lá muito bons, mas assim, era bom o suficiente para o Brasil. Mas nada se compara à Europa, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas, enfim, continuando o que eu tava falando, então o que ele fazia? Ele sabia que o Rogério Ceni tinha a sua fraqueza, tinha o seu ponto fraco. Então ele pegava o famoso Rogério Ceni e colocava ele lá no talo com habilidade tudo 99. Sim, ele fazia isso. Então, quando a gente pegava o Ronaldinho Gaúcho estava lá no auge normal, sem nenhuma alteração. Mas o Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Cicinho, entre outros jogadores que estavam no São Paulo daquela época, sim, ele colocava tudo no tal para que na hora que a gente pegasse, ou melhor, para que na hora que ele pegar o São Paulo para jogar, o São Paulo tava com tudo do bom e do melhor com seus jogadores. Mas enfim, depois dessa breve explicação, o que a gente fazia? A gente não tinha noção nenhuma que ele tinha feito isso. Então, é claro que a gente pegava o Real Madrid achando que lá tinha os melhores jogadores do Real Madrid. A gente pegava o Barcelona achando que lá tinha os melhores jogadores do Barcelona. A gente pegava o Milan achando que lá tinha os melhores jogadores do Milan. Mas quando a gente fez o campeonatinho lá com nossos amigos, o Vini, que tinha o São Paulo, simplesmente ele ganhava de todo mundo, simplesmente com o São Paulo. Caramba. Mano, até que num determinado momento da nossa jogatina, eu já tinha sacado. Eu tinha percebido que ele tinha tirado o Ronaldinho do Barcelona, tinha tirado o Ronaldo do Real Madrid, tinha tirado o Cristiano Ronaldo do Manchester e tinha colocado tudo no São Paulo. Então, claro que a gente perdia para ele, mas eu era mais esperto que ele. E como que eu era mais esperto que ele? Porque eu sabia que também tinha um time equivalente ao time que ele montou. E lembre-se, São Paulo estava no auge para ele, né? Com tudo 99. Aí o que eu fiz? Eu peguei o time e ninguém esperava que tinha uma habilidade equivalente ao que ele montou. E era ninguém mais, ninguém menos que, sim, a Juventus. A Juventus era um time que estava em questão de habilidade equivalente ao Barcelona, equivalente ao Real Madrid. E sim, naquela época, o campeonato italiano era o campeonato mais badalado, muito mais do que o campeonato espanhol. Claro que hoje o campeonato espanhol é sim o campeonato mais badalado. E nem se compara com os tempos antigos, onde todo mundo, além de querer ir para o Barcelona ou até mesmo o Real Madrid, só de você estar no Milan, no Internazionale, na Juventus, no Napoli, já era, digamos, o começo do auge de sua vida futebolística. Então, eu fui lá e peguei a Juventus. Na hora que eu peguei a Juventus, ele olhou e falou: ah, mano, o time da Juventus tá forte. Tá, mas eu ainda assim consigo ganhar do Fabinho. Então, vamos para a jogatina. E aí, é claro que na hora que eu fui jogar, gente, eu percebi muito a falcatrua que ele fez. Eu mal conseguia fazer gol no goleiro, tudo 99. Mas eu tinha uma carta na manga. Eu tinha um jogador que estava no auge, e sim, no auge dos seus, não vou dizer habilidade, mas estava no auge do que chamamos de superar muitos jogadores. É ele, senhoras e senhores, o Real Madrid, não, mentira, é ele, o Ibrahimovic, o Zlatan Ibrahimovic. Esse sim batia de frente com todos, e era ele que carregava o time nas costas. Então, eu peguei o Ibrahimovic e abusei da habilidade do Ibrahimovic. Fui lá e fiz inúmeras jogadas que no final das contas, o que eu fiz? Ganhei dele. E a partida foi nada mais, nada menos que 4-1, ou 5-1, ou 5-2. Enfim, acabei ganhando dele. Embora que o placar não esteja, digamos, favorável para ele, mas acabei ganhando dele. E nesse dia, ele simplesmente começou a chorar de raiva,
puto porque ele perdeu pra mim. Aquele São Paulo com tudo 99, com os melhores jogadores. É claro que ele chorou. Aí o que ele fez? Ele foi reclamar pra mãe e pro pai. E naquele momento eu falei, mano, tô lascado. Mas os nossos amigos que estavam naquela época ficaram meio divididos entre ficar feliz porque eu ganhei dele e ao mesmo tempo preocupado com o que ele pode fazer. No final das contas, o que ele fez? Ele achou melhor me expulsar da casa dele. Pois é, eu fui expulso da casa dele porque ganhei dele no PES, que era o que a gente jogava. Enfim, resumindo, gente, a galera comprou a briga, ficou meio triste comigo, né? Achou meio falcatrua a atitude dele, porque ele simplesmente perdeu pra mim, porque ele tinha o lado competitivo e não queria perder pra mim, mas ele acabou perdendo pra mim. Então, ele perdeu pra mim. Cara, e até hoje eu conto isso pra todo mundo. Inclusive eu conto até pra um amigo nosso, que é o Iago, que é o amigo mais próximo dele. Aí eu falando, e aí, Vini? Ainda somos amigos? Ou você ainda vai querer me expulsar da sua casa? Essa foi uma piada que eu fiz com ele. O Iago ainda lembra e dá risada. Mas vamos falar a verdade, né? Depois daquele dia, eu me senti, mano, o cara mais incrível daquela jogatina. E sim, todo mundo falou, Fabinho, obrigado por você pelo menos ter ganhado do Vini. E sim, a gente ganhou do Vini e eu ganhei feliz. Depois daquele dia, gente, vou ser bem sincero, ele não me convidou mais para jogar com ele, porque ele sabia que eu iria descobrir algum time que podia ganhar dele e eu talvez ser expulso de novo. Mas esse foi o Contos e Bajo que eu queria compartilhar com vocês. O dia que eu joguei uma partidinha com meus amigos e fui expulso da casa dele. Enfim, se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estão por vir. E mais uma vez, comentem o que vocês acharam do áudio que está sendo gravado aqui pelo microfone PD400X. É isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo.